Olá, bem-vindos mais uma vez. O objetivo desse segundo vídeo é de apresentar as análises avançadas que foram desenvolvidas no âmbito do projeto. Para isso, nós construímos três perguntas principais que deverão ser respondidas com os algoritmos que foram construídos em RStudio. Portanto, a primeira pergunta é se existe uma correlação entre os resultados de TNM e as características do indivíduo para diagnosticar o câncer. O TNM é o índice de classificação de tumor por tamanho linfonodo afetado e metástase, portanto, o que nós pretendemos responder é se existe uma correlação entre os resultados de TNM e os outros dados estatísticos do indivíduo. Portanto, vamos rodar aqui um head, a blast do cluster, validar as cinco primeiras linhas, plotar os resultados para ver os 10 resultados com mais registros. Portanto, o primeiro aqui é referente à cirurgia, 1 é para quando fez cirurgia e 0 para quando não fez, portanto, quem fez mais cirurgia tem o maior número de registros. Depois, os dois gêneros, quem não fez cirurgia, e os restantes são registros de idade e de TNM. Portanto, o que nós vamos fazer agora é rodar uma sumarização do modelo e obter as regras de associação. Estamos trabalhando aqui com suporte de 0.05 e confiança de 80%, no mínimo length de 2, e listando o RHS feminino, que foi identificado antes, que é um dos parâmetros que mais aparecem dentro da base de dados e são confiáveis para fazer a análise. Portanto, nós identificamos aqui que o algoritmo encontrou uma regra, ok? Portanto, vamos sumarizar essa regra para verificar que as informações de mediana são o suporte 0.054%, a confiança de 100%, o lift de 1.96 e a contagem de 11.655 registros de 217.512 que nós temos na base de dados. O suporte aqui é de 0.5 e a confiança de 0.8. Portanto, vamos identificar a probabilidade com esses mesmos dados de suporte de 0.05, confiança de 0.8 e inspecionar essas regras. O sistema vai nos trazer, portanto, 4 resultados. Um é do TNM que é de XX0, que é o que mais aparece também com o sexo feminino que nós pedimos em RHS. O suporte para esse resultado é de 0.54, com confiança de 100% e lift de 2. É um bom resultado por lift, pois ele se distancia bastante do 1. Depois, o segundo resultado é de um 100 aqui, provavelmente, para o TNM do sexo feminino, que realizou cirurgia. O suporte é de 0.83 e uma confiança de 90% para esses resultados, com um lift de 1.5. É um lift um pouco mais arriscado, mas ainda está num bom resultado. A terceira linha, que é somente o número 100 de TNM mais uma pessoa que realizou cirurgia com uma confiança de 0.89% e o lift de 1.5, e a última linha é o registro de TNM mais o gênero masculino que realizou cirurgia, tem um suporte de 0.099 e um lift de 1.5 com confiança de 89%. Não são dados extremamente relevantes, mas são dados que nos dão uma certa segurança para afirmar que sim, existe a correlação entre os resultados do TNM com algumas outras características pessoais ou do tratamento para o diagnosticado para o paciente. Portanto, essa resposta é sim. Depois, a próxima pergunta: é possível determinar uma probabilidade de realização de um tratamento específico por meio do detalhamento das taxas de TNM do indivíduo? Para isso, nós vamos limpar os nossos painéis para fazer uma análise mais clara. O que nós vamos utilizar aqui é a curva ROC para fazer a comparação de resultados. Portanto, carregamos as nossas bibliotecas e a nossa base de dados. Fizemos uma validação inicial aqui para verificar quais são as informações que estão vindo. Esse data frame é exatamente o mesmo que foi utilizado no algoritmo de a priori. Depois, vamos gerar o data frame e gerar uma curva ROC. Aqui plotando a curva ROC e depois gerando o relatório, nós vamos ver que o ponto de corte aqui, nós temos uma especificidade de 0.57 e uma sensitividade de 72%, com uma área undercurve aqui
sob a curva de 0,51. As médias desse resultado, ponto de corte é 38,5. Aqui novamente o resultado da área abaixo da curva foi exatamente o mesmo que nos apresentou aqui o resultado. A acurácia de 0,58%, é uma acurácia bem baixa, já que está próximo de 50%. A sensibilidade de 0,71%, ou seja, 71%. A especificidade de 42%. Tá? E nós temos ali algumas outras informações que não são relevantes nesse momento. Portanto, vamos mostrar a área sob a curva para validar mais uma vez. 0,51% é o que a curva ROC nos trouxe. Depois, vamos mostrar o intervalo de confiança utilizando o DeLong, que deu 0,39 a 0,63. Depois, o Bootstrap, que faz uma validação por amostragem. E por amostragem, ele também trouxe um valor muito aproximado, portanto, é mais confiável. Depois, gerando o valor de sensibilidade e especificidade, nós vamos ver que aqui a curva, o ponto de corte ficou em 38%, a especificidade de 43% e a sensitividade de 72%, com uma acurácia de 58% ainda muito baixa. E isso se explica principalmente porque os verdadeiros positivos deram 38, os verdadeiros negativos 20, o falso positivo 27 e o falso negativo 15, ou seja, verdadeiro positivo e falso positivo estão muito próximos aqui, portanto não trazem tanta acurácia no resultados. Vamos calcular aqui então a curva ROC mais uma vez. Os resultados finais são de ponto de corte 12, especificidade 0, a sensitividade de 100%, a acurácia de 0,53% e os verdadeiros positivos de 53%, falso positivo de 0%, verdadeiro negativo de 47% e falso negativo de 0%. Portanto, deduzimos aqui, evidenciamos aqui com essas análises de que essa amostragem que nós identificamos não é possível, não é suficiente para responder essa pergunta. Portanto, se é possível determinar uma probabilidade de realização de um tratamento específico por meio do diagnóstico do TNM, é uma resposta inconclusiva. A última análise, portanto, ela traz a pergunta 3. Vou só limpar aqui os painéis mais uma vez. A pergunta 3 é se é possível estimar a possibilidade de determinado tratamento a partir da correlação com outros tratamentos já realizados e as características do indivíduo. Portanto, se nós conseguimos prever determinado tratamento por meio das informações anteriores do paciente. Nós vamos então, portanto, setar o nosso diretório de trabalho, carregar todas as bibliotecas que são necessárias para o modelo, fazer uma carga da base de dados e fazer uma validação inicial para verificar quais são as informações. Aqui nós vamos trabalhar com a idade, sexo, se fez cirurgia ou não, se fez quimioterapia ou não e o nível novamente do TNM. O objetivo nesse estudo é de verificar qual a possibilidade da pessoa realizar quimioterapia mediante essas outras informações. Portanto, vamos tratar as variáveis para categóricas, gerar o gráfico de dispersão e depois plotar esse gráfico de dispersão. É um gráfico de dispersão um pouco confuso porque nós temos dois valores somente de quimioterapia, se fez ou se não fez, por isso que tem essa discrepância, talvez não seja uma informação tão fidedigna. Portanto, vamos criar a árvore de decisão, plotar a árvore de decisão. A primeira plotagem ela traz esse resultado, ou seja, uma complexidade mais ou menos próximo do 6 ou 7 aqui e uma acurácia de cerca de 73. Depois vamos criar o modelo inicial e plotar a nossa árvore de decisão. Aqui o valor está bem estranho, mas eu detalhei na documentação do projeto. Por exemplo, aqui nós temos que quem não fez a cirurgia não é do sexo feminino,
tem cerca de 10% de possibilidade de não realizar a quimioterapia. Entretanto, quem não fez cirurgia e é do sexo feminino, mas o TNM foi maior que 0,89 e o outro TNM foi menor que 0,078 e o próximo TNM foi maior ou igual a 0,33, então essa pessoa tem 7% de chance de fazer a quimioterapia. Foi mais uma análise para demonstrar que o algoritmo, mas nós temos isso detalhado na documentação de uma forma que seja mais visível. Portanto, o que nós vamos fazer agora é fazer um ajuste do sobreajuste para garantir que os dados estejam mais consolidados. Depois, rodar alguns índices aqui e dividir a nossa base em base de treino e base de teste, sendo que a base de treino tem 70% e a de teste tem 30%. Fazer a validação cruzada utilizando o CAFOLD com 5 níveis, ajustar o modelo que já tinha sido definido e depois plotar novamente o modelo. E nós vemos aqui que permaneceu a complexidade, mais ou menos em 6 aqui, 5 e alguma coisa para 6, mas a acurácia diminui um pouco para quase 70 aqui. Então dei uma pequena ajustada no modelo. Vamos novamente rodar os fatores e uma predição. Depois, validar a matriz de confusão. A matriz de confusão aqui, ela tem uma acurácia de 77%, é uma acurácia muito boa, tá? Temos a sensitividade de 84%, uma especificidade de 67% e uma prevalência aqui de 60%, tá? E a classe de positivo é FESQIMIO. Portanto, com esses resultados, vamos gerar somente uma validação cruzada aqui do CAFOLD, ajustar novamente e criar de novo o modelo e gerar de novo o modelo. Ele vai trazer exatamente a árvore anterior. Deixa eu ver se essa vai dar para ver um pouco melhor. É a mesma coisa, mas é a mesma árvore, mas o que nós temos aqui com aquelas validações é que esses dados são sim fidedignos, então a probabilidade de que os resultados da árvore, aqui as comparações da árvore, a predição da árvore seja positivo é muito grande, nós tivemos uma acurácia aqui, portanto, de 77%, portanto são dados sim mais fidedignos, podemos ver aqui dos resultados de falso positivo e falso negativo, que está um valor bem distante, então são valores válidos, portanto, a resposta para essa pergunta é que sim, é possível estimar a possibilidade de determinado tratamento a partir da correlação com outros tratamentos já realizados. Essa foi a apresentação das análises avançadas. O que nós determinamos, tiramos como conclusão é que as bases de dados devem ser bem tratadas, os datasets devem ser bem definidos para que haja uma acurácia maior dos modelos. A área de Analytics e Business Intelligence é de extrema importância para os avanços de estudos, sobretudo avanço científico, que é o elemento de pesquisa desse projeto. Enfim, essa foi a nossa conclusão e a nossa apresentação. Espero que seja suficiente para avaliação e muito obrigado.